Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva. E nesse vídeo nós estaremos falando sobre o espinho na carne de Paulo. E aqui, começando o nosso estudo, eu te faço uma pergunta. Você já ouviu falar do espinho na carne de Paulo? Estaremos trazendo 5 pontos aqui nesse vídeo, explicando esse espinho na carne de Paulo, que muitos têm dúvida. Então vamos aqui para o primeiro ponto. Você já ouviu falar do espinho na carne de Paulo? E aqui no texto, esse é um dos maiores mistérios da Bíblia. O que será que realmente era esse espinho? Uma doença? Um sofrimento espiritual? Ou algo totalmente diferente? Hoje vamos desvendar esse enigma com base na palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto, que é o contexto bíblico, onde se encontra essa passagem. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 17, do 7 ao 12, onde diz: "E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo deixa claro que esse espinho tinha um propósito: evitar que ele se exaltasse e mantê-lo dependente da graça de Deus. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele foi ao terceiro céu. E lá no terceiro céu ele viu coisas lindas, viu coisas maravilhosas. E a palavra do Senhor, ela diz que ele teve ali grandes revelações. Só que o texto está nos dizendo aqui que um mensageiro de Satanás veio esbofeteá-lo. Para quê? Com qual propósito? A fim de não me exaltar, ou seja, para que ele não viesse se exaltar. Por 3 vezes ele orou ao Senhor. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor falou: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E nesse ponto 2 aqui, talvez você tenha orado por algo, talvez você tenha pedido por algo, mas talvez a resposta do Senhor para você é o que ele falou para Paulo: a minha graça te basta. Somente isso, a minha graça te basta. Mas vamos ao ponto 3 para saber o que seria esse espinho na carne. Aqui nós temos 3 possíveis, então não é nenhuma afirmação. Aqui nós temos 3 possíveis interpretações do espinho. O que poderia ser esse espinho? Uma doença física, poderia ser uma doença. Alguns acreditam que Paulo sofria de problemas de visão, pois em Gálatas 6,11 ele menciona escrever com letras grandes. Outra teoria sugere malária ou epilepsia, algo que causava muito sofrimento físico. Então, esse espinho na carne poderia ser uma doença física. Número 2, ataques espirituais. A expressão mensageiro de Satanás, da qual ele citou no versículo, o mensageiro de Satanás veio me esbofetear, pode indicar perseguições e provações enviadas pelo inimigo. Paulo foi açoitado, preso e perseguido inúmeras vezes por pregar o evangelho. Ou seja, talvez, é possível que poderia ter sido um ataque espiritual, ataques espirituais que ele vinha sofrendo. Terceiro,
uma luta interna e psicológica. Alguns estudiosos acreditam que o espinho era uma batalha emocional, como angústia, ansiedade ou até depressão. Romanos capítulo 7, versículo 19 diz, mostra Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Esse versículo aqui tem um entendimento profundo. O bem que eu quero fazer, ou seja, que a pessoa quer fazer o bem, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse faço. O que tem de gente que faz isso? Quer fazer o bem, mas não faz, não consegue fazer o bem. Mas o mal ela faz. Acabamos de sair agora dessa época dos 5 dias de carnaval. Tem muitas pessoas que estão afastadas que falam, poxa, eu não queria estar aqui, mas foi. Poxa, eu tenho conhecimento da Bíblia, eu quero ir para a igreja, mas não vai. Ou seja, o bem que ela quer fazer, ela não faz, mas o mal ela faz. E eu já quero trazer uma revelação aqui ao teu coração. Se você se encontra afastado, fraco, desanimado, essa palavra é para você. Para você voltar correndo para a presença de Deus. Porque Deus está de braços abertos para te receber de volta. Se esse versículo vem de encontro ao teu coração agora, porque você sabe o que é certo, você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. Você faz o que é errado sem querer fazer. E pode acontecer isso, Ricardo? Claro que pode, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Muitas pessoas vivem isso. O que ela sabe que é bom, ela não faz. O que ela sabe que é ruim, ela acaba fazendo. E com entendimento. Porque é mais forte que ela. É o mundo espiritual que nós vivemos. O mundo espiritual é sério. O diabo ele não brinca de ser diabo. Então se você entende que você está fraco, está desanimado, está afastado, está fazendo as coisas erradas, essa palavra é para você. Receba essa palavra da parte de Deus. Pessoal, a Bíblia não nos fala o que é esse espinho na carne. Não adianta. O dia que você vê um pastor pregando, o espinho na carne é isso, só se ele tiver uma revelação de Deus. Só se Deus revelou para ele, mas a Bíblia não nos fala. Aqui está 3 possíveis interpretações do espinho. Se é possível, pode ser que sim, pode ser que não. Então poderia ser uma doença física, poderia ser ataques espirituais, poderia ser uma luta interna e psicológica, aqui como uma batalha emocional, angústia, ansiedade, depressão, poderia ser o espinho na carne. Mas o poderia não afirma que é. Vamos para o 4º ponto. O que podemos aprender com isso? Deus nem sempre remove os nossos sofrimentos, mas nos fortalece para enfrentá-los. Assim como Paulo, muitas vezes oramos para Deus tirar uma dor, um problema, mas ele nos responde, a minha graça te basta. Isso aqui é forte demais. Porque às vezes você ora, você pede a Deus para arrancar algo. Meu Deus, eu não quero mais sofrer de ansiedade. Meu Deus. Quantas são as pessoas que são pessoas de Deus, mas tem uma pressão alta, tem um problema de visão, tem de certa forma, um problema no coração. Às vezes a pessoa tem uma diabetes, às vezes a pessoa tem, a pessoa é de Deus. A pessoa é uma pessoa de oração. Ricardo, Deus não quer me curar, Deus não quer arrancar. Deus está dizendo aqui, a minha graça te basta. Ele pode te curar? Pode. Mas se ele não curar, a minha graça te basta. A graça dele te basta. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes para que aquele espinho saísse. E Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. Assim como Paulo, muitas vezes, oramos para Deus tirar uma dor, um problema, e Deus responde, a minha graça te basta. Ele pode curar? Pode. Mas às vezes ele pode te dar uma resposta como essa. O sofrimento pode ser um meio de nos manter humildes e dependentes de Deus. Paulo recebeu revelações incríveis e poderia se tornar arrogante. O espinho o manteve firme na fé. Talvez você é uma pessoa que é de Deus, é de oração, Deus te usa. Mas às vezes você tem um espinho na carne. Tem um pastor
que eu acompanho, o nome dele é Adão Santos. Entra na internet e procura ele. Pastor Adão Santos. Ele é cego, ele não enxerga. E ele ora, pessoas são curadas. Ele ora, talvez ali cego enxerga, paralítico anda, surdo ouve. Mas por que Deus não cura ali aquele pastor que é tão usado? Porque talvez para ele, Deus diz, a minha graça te basta. 3. Nossa fraqueza é a plataforma para o poder de Deus se manifestar. Quando somos fracos, Deus nos fortalece. Ele transforma nossas dores em testemunhos poderosos. Vamos para o 5º e último ponto. A conclusão, chamada para a reflexão. E você? Qual é o seu espinho na carne? Eu te faço essa pergunta, qual é o seu espinho na carne? Talvez é uma dor de cabeça que você já tenha há anos, é uma gastrite que você já tenha há anos, é uma ansiedade que você tenha, é uma depressão talvez, é uma dor na coluna, é uma dor nos joelhos. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus está falando para você, fica firme sobre a tua vida. Talvez seja uma luta, uma enfermidade, uma provação, mas lembre-se que a graça de Deus é suficiente para te sustentar. Diga glória a Deus. Deixa seu comentário nesse vídeo, o que você acha que era o espinho na carne de Paulo. Vamos discutir juntos. Se esse vídeo te abençoou, curta, compartilhe e se inscreva no canal Ricardo Batista Palavra Viva. O importante aqui não é apenas você aprender o que era o espinho na carne. A Bíblia não nos afirma o que era. Como eu dei aqui, tem algumas possibilidades. Enfermidade, algo emocional, um ataque espiritual, possíveis. Mas o principal para a tua vida é a graça de Deus. A graça de Deus. A minha graça te basta. Que Deus te abençoe, que Deus renove as tuas forças. Você que se encontra afastado, desanimado, fraco, volta para a presença de Deus, que Deus está de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe a sua vida sempre.